para estes dois momentos importantes. Eu leio na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versos 23 a 26. Ouçam o que o apóstolo Paulo escreveu neste breve texto que lerei a partir de agora. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Palavras do Senhor. Na semana, na chamada, convite que fizemos para o culto de hoje, como tema desta mensagem, nós escrevemos lá: você se lembra? Você se lembra? E eu destaco para esta nossa meditação a expressão de Jesus por duas vezes, dizendo: façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Existem duas ordenanças ou sacramentos que Jesus ordenou à sua igreja: o batismo e a ceia do Senhor. E eu quero falar com você hoje sobre o segundo deles, que é a ceia do Senhor. E logo em seguida participaremos dela. Uma vez por mês nós nos reunimos para cumprirmos esta orientação de Jesus. O que tem de tão importante nesta prática da igreja? Qual é o seu real significado? Será que, apesar de ser um momento tão importante, não estamos perdendo algo de essencial todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor? O fato, meus irmãos, é que há um propósito espiritual importante neste sacramento que não pode ser esquecido ou banalizado, nem desconhecido de quem participa desta celebração. Há um risco de conhecermos bem os símbolos, porque os temos à nossa frente neste momento, o pão e cálice, mas desconhecermos a realidade que eles representam. O símbolo indica para algo acima e para fora dele. O pão e o cálice são símbolos de uma realidade muito maior e apontam para ela. É esta realidade para a qual eles apontam que nós precisamos observar com cuidado. Se você não conhece o objeto simbolizado, o símbolo tem pouco ou nenhum efeito na mesa. Quero dizer com isso que se você não conhece Jesus e o seu ministério, a sua morte, ressurreição, o que tudo isso representou para a humanidade, este sacramento, a celebração da ceia do Senhor, perde o seu significado. Mas ao contrário, quando você tem uma experiência real, autêntica com Jesus, você olha para o pão e olha para o cálice e é imediatamente remetido à construção mental de uma história, à lembrança de fatos ocorridos com Jesus no passado e que ainda são realidades vivas no presente e mais, indicam para as promessas futuras. Jesus Cristo disse que deveríamos celebrar esta ordenança até que ele volte. Então, este ato tem 3 dimensões: passado, presente e futuro. Passado,
presente e futuro. Minha esperança, ao final desta mensagem, é que você participe da ceia, da Santa Ceia do Senhor, com muito maior convicção da realidade que ela representa para a sua vida. E eu começo apresentando aos irmãos, brevemente, algo a respeito das origens da celebração da ceia do Senhor. De onde veio esta ideia? Quem criou este momento? Quem ordenou que se fizesse isso? Por que a igreja celebra este momento de comunhão? Os evangelhos de Mateus, no capítulo 26, evangelho de Marcos, no capítulo 14, Lucas, no capítulo 22, todos esses evangelhos relatam a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos na noite antes de morrer. No texto que lemos em Coríntios, Paulo está reproduzindo o ensino de Jesus sobre a ceia por causa de alguns desvirtuamentos desta prática na igreja. Ele inicia dizendo assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. A palavra de Paulo não é a instituição de nada, mas é apenas a entrega de algo que ele já havia recebido e que Jesus já tinha ensinado lá atrás, antes da sua morte e ressurreição. Desde então, ao longo dos séculos, a igreja vem celebrando esta ordenança, um sinal claro de que há uma compreensão no cristianismo da importância e seriedade da ordem de Jesus e de seus efeitos espirituais sobre a vida da comunidade cristã. Então, a origem histórica da ceia do Senhor está naquela última ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos na noite antes de sua crucificação. Precisamos observar também o significado destas expressões de Jesus. O significado, por exemplo, de ele dizer: este é o meu corpo. Como ele vai dizer posteriormente, este cálice representa a nova aliança no meu sangue. Mas o que Jesus quis dizer com isto é o meu corpo, no verso 24 do texto que lemos? O entendimento natural aqui é de uma representação. Ele quis dizer que o pão seria tomado como símbolo do que aconteceria com o seu corpo no dia seguinte, lá na cruz. O seu corpo seria partido, moído como grão de trigo na moenda. Observe que nos relatos dos evangelhos dizem que Jesus partiu o pão. E me parece que ele está lembrando a profecia sobre ele em Isaías 53, onde afirma que ele seria esmagado por causa das nossas iniquidades. É como se ele estivesse dizendo: assim como eu quebro este pão e lhes entrego, meu corpo será quebrado por causa de vocês. Vocês verão isso amanhã, lá na cruz. Mas também precisamos observar o significado do cálice que ele distribuiu aos discípulos na noite em que ele foi traído. O significado de este cálice é a nova aliança. O que Jesus quis dizer com este cálice é a nova aliança no meu sangue. Verso 25. Da mesma forma, o cálice aqui simboliza algo maior e para além dele. O sangue de Jesus seria derramado lá na cruz. Portanto, comer o pão e beber o cálice representa uma ação espiritual da alma que se aproxima de Cristo, que confia nele e tem a sua fome e sede saciadas. Ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele está ligando a sua morte com Êxodo 24, verso 8, onde a aliança é estabelecida entre Deus e seu
povo após o êxodo. Você vai observar isso se você ler lá no livro de Êxodo. Moisés tomou o sangue dos animais abatidos e aspergiu sobre as pessoas, simbolicamente mostrando que eles foram unidos a Deus como o seu Redentor, como o Salvador, aquele que os tirou da escravidão do Egito e os trouxe para a terra prometida. E Jesus está citando o Êxodo 24, verso 8, quando lá no Êxodo diz: este é o sangue da aliança. Moisés usa essa expressão, este é o sangue da aliança. Mas observe que Jesus fez uma mudança na frase. Ele disse: este é o meu sangue da nova aliança. Pelo derramamento do meu sangue, vocês obterão o perdão dos seus pecados. E mais ainda, no verso 26, ele diz: façam isso até que eu venha. Ele voltará, acredite. Parece bom demais para ser verdade, não é, meus irmãos? Mas Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Acredite, ele virá conforme prometeu. E mais uma outra observação em relação a este texto, é aquele momento da celebração da ceia do Senhor, juntamente com os seus discípulos. Ele, por 2 vezes, usou a expressão: façam isto em memória de mim. Memorial pode ser entendido como um relato de fatos ou pessoas memoráveis, ou um monumento erguido em homenagem ou memória de algum acontecimento ou de uma pessoa. Na Santa Ceia, somos lembrados de Cristo. Na Santa Ceia, nós lembramos de Cristo. Não apenas isto, tem muito mais significado inserido neste contexto da ceia, mas precisamos observar este aspecto importante. Somos lembrados de Cristo. E quando você estiver participando do pão e do cálice, você será naturalmente lembrado de Cristo. Ou este simbolismo não terá nenhum significado. Em memória de mim. 1 Coríntios 11, versos 24 e 25. Tanto no pão como no cálice que são servidos, ele reforça: façam isto em memória de mim. Mas não é apenas uma lembrança intelectual dos fatos históricos acontecidos no passado. Na ceia, alimentamos nossas almas pela fé em Cristo e no poder salvador da sua morte e ressurreição. Estamos em real comunhão com Cristo enquanto estamos diante da sua mesa. Nós não conseguimos guardar na memória todos os acontecimentos ao longo da vida. É muito difícil, são muitas informações, mas há alguns acontecimentos que jamais poderíamos esquecer, seja pela importância ou pelo efeito que causou em nossa vida. E eu pergunto, qual foi o impacto de Jesus na sua vida? Isso pode definir sua lembrança ou esquecimento dele. Qual foi o impacto que Jesus causou na sua vida? E eu poderia usar esta mesma pergunta de formas diferentes. Que impacto tem Jesus na sua vida hoje, diante da sua palavra? Ou qual foi o impacto que Jesus teve em sua vida e que ficou no esquecimento, mas que hoje você pode se lembrar, que Deus, pelo seu Espírito, pode trazer à lembrança, à sua memória, fatos, experiências com Jesus que foram esquecidas. Jesus considerou a possibilidade de esquecimento do acontecimento mais precioso de todos os tempos, a sua morte e ressurreição, e o significado e impacto profundo que este evento representa para a vida da humanidade.
Mas, infelizmente, muitas vezes nos esquecemos de Jesus. Mas, meus irmãos, como esquecer aquele que deu a vida por nós, o nosso Salvador, que amou-nos a ponto de pagar um preço caro? Aqueles que são nascidos de novo, que têm o Espírito de Deus, jamais poderiam se esquecer de seu Salvador. Vamos fazer um exercício de memória neste momento. Vamos lembrar. É isso que Jesus pede. Em memória de mim, em lembrança dos atos poderosos de Deus por você e pela sua vida. Vamos lembrar que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Paulo assegura em Romanos, e nós fomos retirados desse poço sujo pelo amor e sacrifício de Cristo na cruz, corpo moído e sangue derramado. Vamos lembrar também do caminho percorrido por Jesus para que isso acontecesse. Ele foi batizado por João Batista lá no Jordão, lembra? E logo após, ouviu-se uma voz dos céus confirmando a sua divindade. Este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E após o seu batismo, a sua residência por 40 dias foi o deserto, onde travou uma das mais terríveis batalhas com o inimigo. Lá no jardim do Getsêmani, você se lembra? Se pudesse estar lá hoje e olhasse para o chão, o que você veria? Gotas de sangue derramadas na terra para que você nunca se esqueça da agonia de Jesus, porque suas próximas horas seriam terríveis e trágicas. Naquele jardim ainda ecoa a oração da dor. Se possível, Pai, passa de mim este cálice. Se possível, Pai, passa de mim este cálice. Lembrando mais, após um período, cerca de pouco mais de 3 anos, proclamando o reino de Deus, Jesus experimentou a mais trágica morte, morte de cruz. E importante, jamais se esqueça disso. Enquanto Jesus caminhava para a cruz, ele trazia em sua memória, que jamais esquece, uma lista com muitos nomes gravados, nomes daqueles que são a razão de seu sacrifício, e o seu nome estava lá. O seu nome estava lá. Você foi alvo do sacrifício salvador de Jesus Cristo. Tudo isso foi por mim e por você. Lembre-se, Jesus está pendurado na cruz, mãos perfuradas pelos cravos, espinhos rasgando sua fronte e uma expectativa no ar. O que será que vai acontecer agora? Os próprios discípulos perguntavam por isso. E nós cantamos um pouco desta história, naquele hino bem conhecido, rude cruz se erigiu, dera o dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Em seu último suspiro, seu grito de morte não expressou dor, mas na satisfação de ter cumprido o seu propósito, ele afirmou: está consumado, perfeito, tudo foi feito de acordo com o planejado. Nunca nos esqueçamos de Cristo, que ele ocupe o lugar principal em nossas memórias. Faze isto em memória de mim. E quero convidá-lo